Fala, tchê! Seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Davis Dutra, especialista em negócios imobiliários. Vou falar hoje sobre uma das carreiras mais importantes, uma das mais importantes dentro do mercado imobiliário, mas que pouco se encontra sobre essa área de atuação, mas é uma das áreas aí mais promissoras e que certamente pode despertar algum interesse aí, você que atua na área do mercado imobiliário, que já é corretor de imóveis e quer ir dar um passo além. Quer saber como atuar na área de coordenação de vendas de produtos imobiliários. Existem muitas construtoras hoje que não têm esse papel que é tão fundamental hoje para o processo de vendas, para que os negócios aconteçam. Mas então, o que é um coordenador de vendas? Também chamado aí de gerente de produtos, pode ser chamado de supervisor de vendas, dependendo da região. Mas é o papel aí que faz o link entre a construtora e o mercado, entre a construtora e os corretores, as imobiliárias. O papel do coordenador de vendas, ele é um dos mais fundamentais aí durante todo o processo aí da construção civil. Por quê? Porque ele fomenta a comercialização dos empreendimentos. Ele faz esse link entre o que a construtora tem para vender e o que o mercado vai absorver, o que o mercado vai e deve oferecer aos clientes. Então eu quero destacar aqui alguns pontos do que faz esse coordenador de vendas, qual é o seu principal papel. E se você quiser, se gostou desse assunto e quiser saber um pouquinho mais, já te convido aí para já se inscrever aqui no canal para não perder nada. Eu devo fazer um vídeo mais para frente aí sobre quais são os principais comportamentos, quais são as principais habilidades necessárias para quem quer ser aí um coordenador de vendas. Caiu minha caneta? E vamos lá então, o que faz aí um coordenador de vendas? É importante que esse coordenador ele tenha um bom planejamento. Por quê? Ele vai promover as ações necessárias para que a construtora venda os seus produtos e possa ter um excelente relacionamento com o mercado, com as imobiliárias, com os corretores e com os clientes. É importante você ter em mente, seja você corretor, seja você dono de construtora, é importante ter em mente que o papel desse executivo de vendas, desse promotor, desse coordenador de vendas, é que ele representa a construtora perante o mercado, representa a construtora perante os clientes e perante os corretores de imóveis, perante as imobiliárias. Então esse coordenador ele precisa ter um bom conhecimento, precisa ter uma postura que realmente dignifique o papel da construtora diante do mercado. Então ele precisa ter essa habilidade, esse conhecimento de planejamento, né, de gestão das vendas. Planejar, identificar as necessidades da construtora, quais são as metas, porque é importante você saber o seguinte, o coordenador de vendas ele não faz as vendas, mas ele promove as ações que vão gerar em vendas. Então ele precisa pensar também nas campanhas necessárias, vai entender a necessidade do produto, a necessidade da construtora e promover ações junto ao mercado, junto aos corretores, às imobiliárias, para que essas ações promovam a venda dos empreendimentos. Ele é o guardião do produto, é ele que sabe tudo sobre o empreendimento imobiliário, sobre os empreendimentos, porque você pode fazer a gestão de vários empreendimentos, tendo as habilidades e o conhecimento para isso. Então ele é o guardião do produto, ele sabe tudo da necessidade daquele empreendimento, qual é o perfil, qual é o público-alvo daquele empreendimento, quais são as principais objeções, quais são os principais argumentos. Ele sabe de cabeça assim, qual é o VGV do produto, quantas unidades estão disponíveis, qual é o preço do metro quadrado médio, privativo, total daquele produto, quais são os seus principais concorrentes. Então, esse guardião do produto, esse gerente do produto, o coordenador de vendas, tem todas essas informações já na ponta da língua. Ele faz o controle, então além do planejamento e gestão, ele faz o controle aí do VGV desse produto. É importante que esse papel, essa função do coordenador de vendas, ele promova as ações necessárias. Ele vai pensar nas campanhas de vendas, campanhas que vão incentivar os corretores, as imobiliárias a trabalharem os seus produtos. Ele vai pensar em campanhas, essas campanhas podem ser tanto para o corretor quanto para o cliente. Pode ser, por exemplo, se ele está fazendo a gestão de produtos de estoque, uma campanha onde compra um apartamento e ganhe lá a cozinha mobiliada, o apartamento mobiliado, ou ele compra um apartamento, o corretor ganha uma viagem, ou o cliente ganha uma viagem, por exemplo. Ele vai pensar em ações que promovam a venda daquele produto, ou campanhas de incentivo, como bonificação, sorteios, prêmios por metas. Esse é um papel do coordenador de vendas, promover essas ações
de acordo com o VGV, vai identificar a verba necessária para promover determinada ação. É importante que ele determine um período para que essa ação tenha vigência, né? Essa ação não vai ter uma vigência até a entrega do prédio. Geralmente, se faz uma ação para mensal, para 3 meses, para até o final do ano, por exemplo, dependendo do período que ele promova essa campanha. Então é o papel do coordenador de vendas pensar nessas ações. E tão importante quanto isso, uma das funções mais importantes do coordenador de vendas é o relacionamento com o mercado, relacionamento com os clientes e relacionamento com os parceiros corretores e imobiliários. Veja bem, esse profissional, ele representa a empresa, ele precisa ter uma postura adequada para expressar diante do cliente a confiança necessária para que esse cliente adquira e prefira comprar aquela unidade que está sendo oferecida. Vendas é, acima de tudo, confiança. E se o gestor, o coordenador de vendas, não oferece a segurança necessária, ele mais vai atrapalhar a venda do que ajudar o corretor, que é o parceiro dele. O primeiro cliente do coordenador de vendas é o corretor de imóveis. Esse corretor, ele precisa ouvir o corretor, precisa estar sempre atento aos feedbacks que os corretores estão passando para que essas vendas aconteçam. Ele entenda a necessidade do cliente, talvez o cliente queira, por exemplo, uma facilidade no pagamento da entrada, do fluxo de pagamentos. Ele vai entender o que o mercado está sinalizando e é muitas vezes função desse coordenador ajudar no atendimento, no fechamento do negócio. Mas veja bem, coordenador de vendas não é babá de corretor. Muitos corretores, eles abusam entendendo que o coordenador de vendas é aquele que sabe tudo do produto, que entende do fechamento de vendas, das objeções, das técnicas necessárias, e muitos corretores descansam e deitam eternamente aí no berço esplêndido, largando o cliente dele na mão do coordenador, porque sabe que esse coordenador, pelas capacidades técnicas, vai fechar o negócio. Mas isso, de certa forma, acomoda esses corretores. Coordenador de vendas não é babá de corretor, você está ali para fechar o negócio e ajudar a consultora a realizar muito mais vendas. Muitas consultoras perdem muitas vendas, pois não tem essa figura central nessa engrenagem do processo de vendas, que é ajudar o corretor e o cliente a fechar o negócio e promover a ação da consultora perante o mercado. Então, se atente a isso aí para que você seja aí, você que pensa em executar aí essa função de coordenador de vendas, alguns pontos importantes para que você observar. Outro papel importante, além de fazer esse relacionamento com os clientes, é o relacionamento com as imobiliárias, com os corretores. Essa figura, essa pessoa, esse profissional, esse executivo de vendas, ele precisa não apenas passar a confiança para o cliente, mas a confiança também para a imobiliária. Precisa ser transparente, precisa ser ético nos seus relacionamentos, nos seus negócios, para que não quebre a confiança entre a construtora e os corretores. É fundamental esse papel, ele passar essa confiança para o mercado. Os corretores precisam sentir nessa pessoa uma autoridade por conhecer os produtos, conhecer o processo de vendas e também por ter o auxílio tanto de treinamentos quanto no auxílio no fechamento de negócios ou de desenvolvimento de novas estratégias de vendas. Então é importante que esse profissional tenha um bom relacionamento com os corretores e com as imobiliárias. Ele vai fazer muitas ações fora, externas, ações de conhecer imobiliárias, visitar, treinamento nos parceiros, visita nos decorados, visitas técnicas. Ele faz tudo aquilo necessário para promover a ação e a venda, a comercialização daqueles empreendimentos que estão sob a sua gestão. Outro ponto importante do coordenador de vendas, ele faz a integração entre os departamentos da empresa. Ele tem um ótimo relacionamento com o marketing, promove, ajuda a desenvolver as ações, ele é um apoio ao marketing, ele não pensa em tudo aquilo necessário para o marketing, mas ele é um apoio ao marketing, o marketing desenvolve as ações e ele vai, pela sua expertise, pelo seu conhecimento de mercado, tornar aquela campanha muito mais fácil de compreensão, tanto do mercado, dos corretores, quanto dos clientes. Então ele promove essa ligação com o marketing, com a parte de incorporação, com a parte de engenharia, alteração de projetos, também com a equipe jurídica, né? Porque às vezes um cliente vai encaminhar um contrato, pede alteração de cláusula, ele entende os dois lados e compreende o que pode ser feito e o que pode não ser feito. Então ele vai faz essa ligação entre o jurídico e o cliente e os corretores
e também uma ligação entre o contrato, a promessa de compra e venda e a secretaria de vendas. Então ele que integra todas essas áreas da empresa e faz fluir, né, o departamento financeiro, enfim, todas essas partes tão importantes que dão suporte a vendas, né? Eu ouvi falar certa vez que uma empresa existe dois grandes setores, equipe de vendas e as equipes que dão suporte a vendas, que faz a empresa vender. Então é importante que todas elas estejam integradas e funcionem para que o resultado final aconteça, que seja a geração de vendas de produtos imobiliários. Lembre-se que a venda de um produto imobiliário é uma venda complexa, então cada detalhe é importante nessa esteira de negócios para que os negócios aconteçam e a consultora não perca vendas e, consequentemente, você não perca negócios. E já caminhando para o final aqui, o que é importante? Esse profissional precisa entender do mercado. Tendências do mercado, o que a concorrência está oferecendo, entender quais são as principais objeções do seu produto, quais são os principais argumentos, diferenciais que o seu produto tem em relação à concorrência, em relação ao mercado. Muitas vezes o coordenador de vendas sabe muito mais do que o próprio corretor que trabalha com o mercado inteiro. É importante que o profissional entenda o mercado, o que a concorrência está oferecendo, para que ele possa argumentar, contra-argumentar, oferecendo o seu produto ou o seu serviço como um ótimo produto e realmente atrai assim a confiança do cliente. Se você quer saber mais, algumas habilidades necessárias para o coordenador de vendas, já escreve aqui nos comentários, quero saber mais, e eu vou preparar esse vídeo aqui para você. Se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal. Sou autor desse livro aqui, Desvendando o Mercado Imobiliário. Vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir ele também. Um grande abraço, obrigado aí por participar. E já compartilhe esse vídeo aí com quem é corretor de imóveis ou atua em alguma construtora. Um grande abraço e até o próximo.